Quando a gente fala em erros, né, a gente sempre tem que ter em mente duas coisas: causa e consequência. A causa, gente, é aquilo que originou os problemas, né? Aquilo que originou aquela questão, aquele sofrimento pelo qual você está passando. E isso, gente, serve tanto para a odontologia quanto também para a vida. Vocês estão vendo aí um desenho de uma criança, uma pilha de dominós, e ele está empurrando o dominó. Esse dominó ele segue uma sequência e vai parar atrás, né, de um velho olhando essa criança cometendo esse erro, né, cometendo esse erro de derrubar esses dominós. Isso daí é como se fosse uma cópia, digamos assim, né? Me fugiu a palavra agora, mas é uma cópia da vida. É a gente que já cometeu esses erros, olhando as pessoas que estão iniciando em cirurgia cometer esses erros. Poxa, eu pensei, será que não tem como a gente fazer alguma coisa para evitar que a pessoa tenha esse problema, tenha esse sofrimento? Então foi aí que eu resolvi fazer essa aula. A gente tem que lembrar, gente, que a causa é sempre uma escolha. Você escolheu aquilo. Você escolheu fazer daquela forma, você escolheu ter aquele comportamento. É muito importante que desde o começo você assuma as suas escolhas para tudo na vida. Quando a escolha está no outro, né? Quando a solução do problema, seu problema financeiro está no governo, está na economia, fica muito difícil de você resolver, porque são coisas que você não controla. Quando na verdade, se você olhar para dentro e ver as causas, normalmente, né, dos nossos problemas, das nossas falhas, estão justamente nas nossas escolhas. Nas escolhas que você fez, não que o governo fez. E eu não estou falando em relação a Bolsonaro e outro qualquer, tá? Eu estou falando em relação a escolhas mesmo do dia a dia. Entre você escolher fazer aquilo que demora mais, mas que é o correto, e escolher aquilo que é mais rápido para dispensar o paciente. Essas escolhas também interferem e causam consequências na sua vida. E você nem percebe. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Parece meio profundo, mas é bem simples. É bem simples. A Dorcas está falando. Boa noite, Bianca. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Tá? Então é importante a gente entender que causa é escolha, ela é mutável, ou seja, você pode escolher o que você quiser, você tem opções e ela é previsível. Essa é a grande questão. O velhinho está olhando para a criança e sabe exatamente o que vai acontecer. Entendeu? Ele tem noção do que vai acontecer, olha a cara dele de feliz. Então assim, a gente tem a percepção de que está fazendo alguma coisa errada. A questão é que muitas vezes uma causa ela acaba acarretando, né, uma reação em cadeia, assim como esses dominós. E você vai ter diversas consequências, às vezes mais de 2, 3, sobre a mesma ação que você tomou. O problema é que às vezes a pessoa não presta atenção e continua cometendo o mesmo erro. E aí continua sofrendo as mesmas consequências. Hoje a gente vai tentar prestar atenção na nossa ação, no que a gente está fazendo, para ver se consegue corrigir esses erros. A consequência, gente, é uma reação em cadeia. Normalmente imperceptível, a gente não tem muita percepção. Mas a partir do momento que você fez a escolha, ela é incontrolável. Ela vai acontecer, a consequência vai vir. Você querendo ou não. Você querendo ou não, a consequência vai acontecer. Normalmente ela pode ser múltipla, tá? Uma mesma escolha pode acarretar diversas consequências. Isso também acontece na cirurgia. Uma escolha errada pode acarretar uma série de problemas durante a cirurgia. Ela é imutável, uma vez que você escolheu, acabou. Não tem jeito, tá? É lidar com as consequências. É lidar com os problemas. E lidar com problema, gente, é uma coisa que eu já até conversei com vocês. Lidar com problema cansa, é cansativo, é frustrante. Nem sempre a solução que você conseguiu para aquele problema é a solução ideal. Às vezes é só um tapa-buraco. Então, tem essa questão de nem sempre as soluções que a gente consegue para aquelas consequências acontecer de forma tranquila. E ela é imprevisível. Às vezes você acha que não vai dar problema nenhum e acontece sim um pior dos problemas. Processo, né? Multas, entre outras coisas. Então, é muito importante que a gente preste atenção nas causas. Preste atenção nas nossas escolhas.
para evitar alguns tipos de consequência. E a gente vai começar, né, falando um pouquinho sobre o efeito dominó, que eu acabei de mostrar uma figura falando sobre isso, mas aqui eu acho que é bem legal o que a gente fala assim, quando você explica, né, o que é, né, o efeito dominó é um efeito em cascata, que sugere que uma ideia, né, de um efeito ser a causa de outro efeito, gerando uma série de acontecimentos semelhantes de média, longa e infinita duração. A nossa cirurgia é a mesma coisa. As escolhas que você faz antes, durante e depois da sua cirurgia vão acarretar em um efeito dominó que pode ser bom ou pode ser ruim. Hoje a nossa aula vai ser para a gente ver os ruins, para evitar os ruins, né? E manter os bons. Mas ele serve para a gente ver uma reação em cadeia. E pode ter certeza, se você fizer as escolhas erradas durante o processo de cirurgia, é bem provável que você tenha um efeito em cadeia. E eu vou mostrar como é que esse efeito em cadeia funciona, né? Ruim, com dificuldade, com problemas, com sofrimento, tanto seu quanto do seu paciente, com bastante frustração, bastante medo e frustração, tá?